Boa tarde, turma 200. Estou de volta para dar continuidade aos nossos estudos sobre ângulos. E nós estávamos falando, no final da aula, sobre quando o arco dá mais de uma volta na circunferência, não foi isso? Como é que se faz para saber onde fica, em que quadrante fica o final? Nós vimos que a circunferência se divide em primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, quando dá mais de uma volta, a gente divide por 360. E aí encontra a primeira determinação positiva. Começamos a fazer um exercício, mas parece que não ficou muito claro. Eu vou repetir aqui. Então, o exercício diz o seguinte: determinar a localização principal do arco 4.380, utilizando a regra prática. O que ele quer dizer? Nós sabemos que o ângulo, a circunferência total, tem 360 graus. Se o arco dá uma volta, aí passa, dá mais uma, passa, dá mais outra, e passa e para lá no meio, em qualquer lugar. Quer dizer, deu mais de uma volta. Nós vamos dividir a quantidade de volta por 360 para que a gente encontre a localização principal do arco. Se está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Tá ok? Então, ele deu um exemplo aqui, de 4.380. Ora, é só eu dividir por 360 porque a circunferência mede 360 graus. 4.380 é a mesma coisa que 4.320 mais 60 graus. Pessoal, mas por que 4.320? Vamos ver aqui a situação. Eu peguei o 4.380, dividi por 360. Ora, se eu multiplicar 10 por 360, vai dar 3.600, só que eu tenho 4.380. Então, eu pego 438, divido por 360, dá 1. 1 vezes 360 dá 360, eu subtraio de 438. É uma continha de dividir normal. Encontrei 780. 780 dividido por 360 dá 2. 2 vezes 360 dá 720. Só que eu tinha aqui 780. Sobrou quanto? 60. Então, na realidade, foram dadas 12 voltas e sobrou 60 graus. Ora, 60 graus está entre 0 e 90. De 0 a 90 não é no primeiro quadrante? Se está entre 0 e 90, no caso 60, significa que esse arco rodou 12 vezes e parou no primeiro quadrante. E o primeiro quadrante é positivo. Positivo. Então, a resposta é que esse ângulo de 60 graus pertence ao primeiro quadrante. Tá ok? Vamos ver logo em seguida um outro para a gente ter uma ideia, para melhorar as ideias. Qual a determinação principal do arco com medida igual a 1.190? Tudo que for maior que 360, eu divido por 360. Esse arco 1.190 não é maior que 360? É. Significa que ele deu mais de uma vez, deu mais de uma volta na circunferência. Então, vai dividir por 360, que dá, 3 vezes 360 dá 3, 18, 39, 10. Dá 1.080. 1.080 para 90, para 190, vai dar 110 graus. Então, de cabeça, você já tem uma ideia aqui, Como é que é, professor? Se eu dividir 1.190 por 360, eu vou encontrar 3. 3 vezes 360 vai 3 vezes 0 é 0, 3 6, 18, vai 1, 3, 39, 10. Então, dá 1.080. 1.080 menos 1.190 vai dar 110. Então, ele rodou 3 vezes e sobrou o resto 110. 110 graus, gente, está entre 90 e 180. Logo, esse ângulo está em qual quadrante? No segundo quadrante.
porque o segundo quadrante, ele encontra 190 e 180 que nós vimos lá no início. Então, vocês têm que olhar aquilo ali, ler bem, para poder entender. A circunferência, ela é dividida em 4 quadrantes. De 0 a 90 está no primeiro quadrante. De 90 a 180 está no segundo quadrante. De 180 a 270 está no terceiro quadrante. De 270 a 360 está no quarto quadrante. Então, olhem aquela teoriazinha, olhem para a figura da circunferência, ela está dividida em 4 partes, e ela gira de onde dá, sempre no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda. Nesse sentido de rotação, os sinais são positivos. Então, fizemos o segundo exercício, tá ok? Vamos ver agora arcos côngruos. O que é isso, pessoal? Arcos côngruos? Eu nunca vi falar nessa palavra. Pois é, na matemática, essa palavra é muito usada, principalmente na trigonometria, né? Mas você vai encontrar na geometria e outras coisas, principalmente quando fala de ângulo. O que é arcos côngruos? Arcos côngruos é praticamente quando eles são parecidos, quase iguais. Eles possuem a mesma origem e a mesma extremidade. Ou seja, naquele ângulo, naquele arco de 4.380, ele é côngruo a 60 graus, porque ele começa em 0 graus, gira várias vezes e para no grau de valor 60. Então, isso é arco côngruo. E vai ser côngruo sempre que você comparando 2 arcos. Ó, 2 arcos são côngruos quando possuem a mesma origem e a mesma extremidade. O arco de 4.380, ele não saiu do zero? Não girou 12 vezes e parou no arco 60 graus? Logo, o arco 60 graus é côngruo a 4.380. Uma regra prática eficiente para determinar se os 2 arcos são côngruos consiste em verificar se a diferença entre eles é um número divisível ou múltiplo por 360. Isto é, a diferença entre as medidas dos arcos dividido por 360 precisa ter resto igual a 0. Isto é, a diferença entre as medidas dos arcos dividido por 360 precisa ter resto igual a 0. Então, o quê? Ele sai do mesmo ponto de origem e tem que ter a mesma extremidade. Isso são arcos côngruos. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Verifique se os arcos de medida 6.230 e 8.390 são côngruos. O que ele disse? Que você divide por 360 e a diferença entre as medidas dos arcos dividido por 360 precisa ser igual a, ter o resto igual a 0. Então, vamos pegar aqui, ó. 6.230 e 8.390 são côngruos? Vamos ver. 8.390 menos 6.230 dá 2.160. Se você dividir 2.160 por 360, dá 6, não dá? Quanto é o resto? 0. Portanto, esses arcos 6.230 e 8.390 são côngruos. Ele já disse aqui, ó. Você dividir por 360, a diferença entre as medidas dos arcos dividido por 360 precisa ter resto igual a 0. Então, a diferença entre as medidas dos arcos, se você dividir por 360 e der resto 0, significa que eles são côngruos. Ou seja, eles saem da mesma origem e vão ter a mesma
extremidade. Legal, não é? Melhor do que isso, só você dar uma estudadazinha para não esquecer. Segundo exercício, confira se os arcos de medida 2010 e 90 são côngruos. O que nós temos que fazer? Primeiro a diferença, depois dividir essa diferença por 360. Se o resto for zero, eles são côngruos. Se o resto for diferente de zero, eles não são côngruos. Então, ó, 2010 menos 90, quanto dá? Dá 1110 graus. 1110 graus. Vamos dividir 1110, que é a diferença, por 360. Você fazendo essa continha, dá 3. E sobra o resto igual a 30. O que vocês acham? Esses arcos são côngruos? Não, porque deu resto, deu um valor numérico aí sem ser o zero. O resto foi 30. Vocês podem fazer essa continha aí para tirar as dúvidas. 2010 menos 900 dá 1110. Se você dividir esse resto, essa diferença, por 360, você tem que encontrar o resto zero. Se encontrar diferente de zero, eles não são côngruos. E nesse caso, ele dividiu 1110 por 360, deu 3 e sobrou 30. Logo, esses arcos não são côngruos. Professor, e o que eles são? São qualquer coisa menos côngruos. Só são côngruos quando você subtrair um do outro. Essa diferença você vai dividir por 360, tem que dar resto zero. Se não der resto zero, eles não são côngruos. Ok? Repetindo aqui, ó, dois arcos côngruos ou congruentes. A mesma coisa, né? Então, dois arcos são côngruos ou congruentes quando tem a mesma extremidade e se difere apenas pelo número de voltas. Por exemplo, 0 a 2π. Imagine o ponto como um móvel que se desloca sobre a circunferência. No sentido anti-horário, teríamos o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Aqui nós temos a circunferência, tá ok? E através da circunferência você vai ver bem esse tipo de cálculozinho. Então vai ficar, ó. Tá aqui a circunferência, 0 graus ou 360. O 360 é quando ele está chegando, ó. Nós já vimos que ele gira no sentido anti-horário. E no sentido anti-horário é positivo. Ele sai do zero, vai a 90 graus, ou π sobre 2, ou 180, ou π, ou 270, ou 3π sobre 2, ó. Ou 2π, ou 360 graus. Depende de como vem o problema, se vem em π radiano ou em graus. Se vier em graus e pedir a transformação para radiano, é só fazer a regrinha de 3, tá ok? Então, 0 grau, 90 graus, 180, 270, 360. Se for em radiano, 0 radiano, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. No sentido anti-horário é positivo. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante, a abscissa é positivo, a ordenada é positiva. A abscissa é o eixo x, a ordenada é o eixo y. No segundo quadrante, a abscissa é negativo, que é o x, e a ordenada é positivo, que é o y. No terceiro quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada é negativa. No quarto quadrante, a abscissa é positiva
e a ordenada é negativa. Tá ok, gente? Não esqueçam desses detalhes, porque isso aqui é da maior importância. Se você não estudar isso aqui, esse beabá, que é fácil, você vai ter muita dificuldade lá na frente. Tá ok? Então vamos estudar, a matéria está pouca, está pequena, as aulas são bem pequenas, aí 20 minutos para cada uma, 15 minutos, nem todas chegam a 15, 17, fica nessa faixa entre 15, 16 e 17. Então dá para você assistir, como ela é gravada, você pode repetir várias vezes, basta ter a coragem de estudar, tá ok, gente? Então nós vamos parar por aqui, e na próxima aula a gente dá continuidade a respeito de arcos com mais de uma volta na circunferência. Tá bom? Não esqueçam daquelas transformações. Tentam fazer, que aí vocês vão aprender tranquilo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.